Asıl aile tablosu şimdi tamamlandı. Senin ne işin var burada? Kocam ve oğlum neredeyse benim değerim orası. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Estão preparados para tudo virar de cabeça para baixo novamente na mansão? A mãe de Beisa voltou para se vingar. Enquanto isso, a Esma liga para Deria e Semil para explicar sua decisão. Esma diz a eles: vou entrar com um processo novamente sobre este assunto. Vou provar minha inocência e já contei para todos na mansão. Semil e Deria ficam surpresos ao ouvir isso. Nesse momento, Xian está pensando no que mãe disse. Depois, ele diz para Efian: quando você chora assim, eu me sinto impotente. Você quer que sua mãe venha, não é? Mas as coisas não acontecem só porque queremos. Ainda bem que você não é adulta, senão como eu explicaria tudo isso para você? Havia uma luz no fim do túnel, mas essa luz está se apagando com o tempo. Enquanto isso, Mocader ouviu tudo da porta. Nesse momento, Anser está sentada sozinha em casa, pensando: se eu pudesse ir à mansão agora, abraçar meu filho e aliviar sua dor. Enquanto seu perfume ainda paira em meu nariz, não posso estar ao seu lado, estou aqui sentada, impotente, de mãos atadas. Depois de todos esses insultos, como vou conseguir ir àquela mansão? Diz ela. Nesse instante, a campainha toca. Quando Anser abre a porta, vê Metin e Sinem. Anser pergunta se algo aconteceu com Efian. Sinem diz que não há nada de errado, ele só está com dor de dente. Metin acrescenta que também sente falta da mãe. Enquanto isso, Semil e Deria perguntam a Esma por que reabririam o caso. A Esma responde que, se houver provas, o caso será reaberto e ela fará tudo ao seu alcance. Se provar sua inocência, Mocader os deixará em paz e ela provará sua inocência. A partir de agora, ninguém poderá chamá-los de filhos de um assassino. Deria diz: vocês não fariam mal nem a uma formiga. Esma diz que cuidará disso e sai. Enquanto isso, Anser convida Sinem e Metin para entrar. Metin diz: não viemos para ficar sentados, estamos levando vocês para a mansão. Anser diz: não consigo esquecer as boas ações que vocês fizeram, mas não posso voltar para aquela mansão. Sinem diz: alguém precisa fazer algo por eles. Anser diz: eu também estou sofrendo, mas não posso ir para aquela mansão. Metin diz: depois de tudo isso, eu fui até a porta da sua mãe sorrindo. Eu dei uma chance a ela, porque você não dá uma chance ao seu marido e filho. Anser diz: você tem razão, irmão. Sinem diz: sua mãe reuniu toda a sua coragem e veio até aqui. Metin soprou a raiva: você também pôde. Anser diz: você tem toda a razão, mas não posso voltar para aquela casa até que a inocência da minha mãe seja comprovada. Embora Metin e Sinem estejam tristes com isso, eles chegam à mansão. Sinem diz a Metin: não entendo o Anser, porque ele não vem. Metin responde: fizemos tudo o que podíamos, o resto depende dele. Enquanto isso, Xian tenta fazer Efian dormir, mas não consegue. Depois, pensa consigo mesmo, como sua mãe o atormentou todos os dias. Em seguida, Xian Anser liga para Sinem por vídeo e diz que não conseguiu fazer o bebê dormir. Anser começa a cantar uma canção de ninar para o bebê. Após a canção, Xian pergunta a Anser por que estão passando por isso. Anser diz que vai desligar e encerra a chamada. Anser está muito chateado com isso. Nesse momento, Metin manda uma mensagem para Sinem, pedindo que ela vá até a piscina. Metin acendeu a lareira e preparou café. Sinem fica um pouco surpresa ao chegar. Metin conta que eles se conheceram há 10 anos, naquele mesmo dia. Aliás, eles tomaram café juntos por 10 anos. Sinem fica encantada. Ele lhe oferece o café e olha com carinho. Depois, sentam-se. Metin diz a Sinem: sabe?
Você é a única coisa boa que minha mãe já fez por mim. Ela se arrependeu depois, porém. Sinem ri de Metin ao ouvir isso. Metin e Sinem começam a viver seu amor ali. Metin volta a ser o Metin de antes. Após essa bela conversa, Sinem e Metin retornam ao quarto. Metin vai se trocar. Sinem também fica pensando no que aconteceu. Quando amanhece, os travesseiros entre Metin e Sinem sumiram. Metin fica muito feliz ao acordar e não ver os travesseiros. Então, sorrindo, ele coloca o travesseiro de volta entre eles, como uma brincadeira com Sinem, e espera que ela acorde. Quando Sinem acorda e vê o travesseiro, fica surpresa e pergunta o que ele está fazendo ali. Metin diz que sempre esteve ali. Sinem responde, não, quer dizer, eu o tirei quando minha dor nas costas passou. Metin pergunta, então não precisamos mais de um travesseiro entre nós? Sinem diz, é só um travesseiro. Metin diz, não sei, eu fiz um travesseiro sentimental com ele. Sinem lhe entrega o travesseiro e diz, aqui, pegue. Metin diz, não se preocupe, querido travesseiro, ele está fazendo isso porque está com ciúmes. Sinem sorri com isso. Então ela diz, senti falta de sorrir assim com você. Metin diz, eu senti falta de descansar minha cabeça no mesmo travesseiro que você. Sinem sorri para ele novamente ao ouvir isso. Enquanto isso, o relacionamento de Engin e Nisa começa a melhorar. Engin levou flores para o escritório. Nisa pegou as flores e as reivindicou como suas. Ela até as levou para casa. Mas a mãe dele ficou desconfiada. Na manhã seguinte, Egito estava levando sua mãe a algum lugar quando parou na empresa. Quando sua mãe viu Engin entrando na empresa com flores, percebeu que ele as havia comprado para Nisa. Depois de dar as flores para Nisa, ele diz que estavam vendendo-as novamente na porta, então comprou algumas. Nisa fica muito feliz e imediatamente coloca as flores em um vaso. Então, eles começam a trabalhar. Enquanto isso, Hilal convidou a mãe de Egito para tomar um café na empresa. Ela aceita. Hilal pergunta se ela quer ver o quarto da filha. Ela concorda. Nesse momento, o telefone de Hilal toca, então ela volta. Engin também sai da sala para uma reunião. Saadet fica um pouco irritada ao ver Nisa e Engin trabalhando na mesma sala. Então, eles entram. Saadet diz para Nisa, não tem outra sala nesta empresa enorme? Você está trabalhando na mesma sala? Nisa responde, você veio aqui para me ver. Nesse momento, Xian acorda com a voz de Afia e diz, não dormi a noite toda, porque você acordou agora. Quando Xian está prestes a olhar para Afia, Anser entra na sala. Quando Xian o vê, pergunta, o que você está fazendo aqui? Anser responde, voltei para casa. Ao ouvir isso, Xian sente como se estivesse sonhando. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para ficar por dentro de novos vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.